vamos lá falar sobre tabela verdade na lógica. É importante aprender isso porque todo desenvolvimento da lógica a gente vai estar falando sobre tabela verdade. Sempre a gente vai precisar entender como funciona a tabela verdade. Então, quando você tem uma proposição, essa proposição ela pode ser uma proposição P, ela pode ser classificada como verdadeiro ou como falso. Uma proposição P. Então, você fala que uma proposição P, ela tem dois valores para ela. Ou ela é verdade ou é falsidade. E se você tiver duas proposições, P e outra proposição Q? Você pode ter as duas verdades, ou a primeira verdade e a segunda falsidade, ou a primeira falso, né, a segunda verdade, ou a primeira falso e a segunda falso. Então você tem quatro valores aqui, quatro valores para duas proposições que a gente pode pensar da seguinte forma: você tem a proposição P, né, e outra Q. Se ela for verdade, pode acontecer isso, P e Q, a de cá verdade também, ó. Ou pode ser de Q ser falso. Então você vai ter verdadeiro, 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 falso. Ou você pode ter essa proposição aqui sendo falsa, né? A proposição P. Então, a Q vai poder ser verdade ou vai poder ser falso. Então, vão ter quatro valores. E se você tiver uma tabela, né, para três valores, P, Q e outra proposição R, né, que são os valores das proposições, verdadeiro ou falso. Vale lembrar o seguinte: aqui tem quatro linhas, aqui tem duas linhas, essa daqui. Você imagina quantas linhas deve ter essa tabela aqui? A gente vai levar uma lógica aqui para construir da seguinte maneira. Quando você for construir, é interessante você colocar verdade, verdade, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Se seguir essa lógica aqui, você vai colocar todas as combinações possíveis. Pode colocar em outra ordem também, contanto que vão ser essas quatro. Você pode colocar aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, como nós colocamos nesse exemplo anterior, né? Para que verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, quais são as combinações possíveis? A gente pode colocar para R tudo verdade aqui, ou tudo falso para R. Então, se a gente for ver aqui, eu vou repetir aqui novamente: verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ou seja, seguindo essa ordem: verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui são todos os valores possíveis da combinação de três proposições. Então, se a gente for contar aqui, vão ter 8 linhas, onde a primeira linha, as três proposições são verdadeiras, a segunda linha, a primeira verdadeira, a última verdadeira, a segunda falsa. E também você pode fazer a árvore, né, das possibilidades. Chama isso aqui de P, né? Ela pode sair verdadeiro ou ela pode ser falsa. Se você tiver uma outra proposição aqui, que essa proposição também pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E se você tiver uma R, a R pode ser verdadeira ou a R pode ser falsa, né? Aqui da mesma forma: verdadeiro, falso. E da mesma forma aqui a proposição que, né? Aqui vai poder ser um R verdadeiro ou falso, e aqui R também, só que o que? Verdadeiro e falso. Sendo que o que aqui, né? Falso, aqui verdade, e aqui falso. Sempre debaixo considerando falso. Aí vai construir essa tabela. O número de linhas na tabela verdade vai ser dado pelo número de proposições. Quando é uma proposição só, uma proposição apenas, então a gente coloca 2 elevado a 1, vai dar 2. Se for duas proposições, 2 elevado a 2, 4 linhas. E, nesse caso, 2 a terceira vai dar 8 linhas. Então, para 4 proposições vão dar 16 linhas consequentemente. Ok? Beleza!